Olá pessoal e bem-vindos ao canal. Hoje, vamos mergulhar num dos mistérios mais perturbadores e fascinantes da era da internet. Um caso que começou com o desaparecimento de uma jovem estudante e se transformou num enigma global, tudo por causa de um vídeo de 4 minutos que assombrou milhões de pessoas. Estamos a falar do misterioso caso de Aliza Lam. Em fevereiro de 2013, o Departamento de Polícia de Los Angeles divulgou um vídeo que se tornaria viral. A filmagem, de uma câmera de segurança do Hotel Cecil, mostrava uma jovem a agir de forma extremamente bizarra dentro de um elevador. Ela entra, aperta vários botões, mas as portas não se fecham. Ela olha para fora como se estivesse a esconder-se de alguém, depois sai e gesticula com as mãos de uma forma estranha e inexplicável. Em seguida, ela desaparece de vista e as portas do elevador finalmente fecham-se. Essa jovem era Aliza Lam, uma estudante canadiana de 21 anos que estava a viajar sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Esse vídeo foi a última vez que ela foi vista com vida. Para entender a história, precisamos de voltar um pouco. Aliza era uma estudante da Universidade da Colômbia Britânica, em Vancouver. Ela era descrita como uma jovem brilhante, aventureira e cheia de vida. No seu blog pessoal, ela partilhava os seus pensamentos, as suas lutas com a depressão e o transtorno bipolar, e os seus sonhos de viajar pelo mundo. Em janeiro de 2013, ela embarcou na sua tão sonhada viagem a solo, documentando cada passo nas redes sociais. A sua última paragem foi Los Angeles, onde se hospedou no Hotel Cecil. Agora, o próprio Hotel Cecil tem uma história sombria e macabra. Inaugurado em 1927, o hotel rapidamente ganhou uma reputação sinistra. Foi palco de inúmeros suicídios, crimes violentos e até mesmo o lar temporário de assassinos em série notórios, como Richard Ramirez, o perseguidor da noite. O hotel era tão infame que serviu de inspiração para uma das temporadas da série, American Horror Story. Para muitos, o simples facto de Aliza se ter hospedado ali já era um mau presságio. Aliza chegou a Los Angeles a 26 de janeiro e fez o check-in no Cecil. Durante os primeiros dias, ela parecia estar a aproveitar a cidade. Comprou livros, visitou pontos turísticos e manteve contato diário com seus pais no Canadá. No entanto, a 31 de janeiro, esse contato cessou abruptamente. Preocupados, os seus pais contataram a polícia de Los Angeles, que iniciou uma investigação sobre o seu desaparecimento. A polícia revistou o hotel, incluindo o quarto de Aliza, mas não encontrou nenhum sinal dela nem de qualquer crime. Foi então que, 2 semanas depois, a polícia tomou a decisão que mudaria tudo: divulgar o vídeo do elevador para o público, na esperança de que alguém a pudesse reconhecer. A reação foi imediata e avassaladora. O vídeo espalhou-se como fogo pela internet. Detetives amadores de todo o mundo começaram a analisar cada segundo da filmagem. As teorias explodiram. Estaria Aliza a tentar esconder-se de alguém que a perseguia? A pessoa estaria fora do alcance da câmera? O seu comportamento estranho era resultado de drogas ou de um surto psicótico? Alguns notaram que o vídeo parecia ter sido adulterado. A marcação de tempo estava obscurecida e parecia haver cortes subtis, o que alimentou teorias da conspiração de que alguém, talvez do próprio hotel, estava a tentar encobrir algo. As teorias mais sombrias apontavam para um crime. Teria ela encontrado alguém no hotel? As suas estranhas gesticulações eram um tipo de código ou uma tentativa de comunicar algo? Outros focaram-se no seu estado mental. Sabendo do seu diagnóstico de transtorno bipolar, muitos especularam que ela poderia estar a ter um episódio maníaco ou psicótico. O seu blog revelava que por vezes ela não tomava sua medicação corretamente, o que poderia levar a episódios de paranoia e alucinações. Esta teoria parecia explicar o seu comportamento errático, mas não explicava o seu desaparecimento. Enquanto a internet fervilhava com especulações, uma nova e macabra reviravolta estava prestes a acontecer no Hotel Cecil. Hóspedes começaram a queixar-se de problemas com a água. A pressão estava baixa. A cor estava escura e o sabor era estranho. No dia 19 de fevereiro de 2019, quase 3 semanas após o desaparecimento de Aliza, um funcionário da manutenção foi enviado ao telhado para inspecionar os tanques de água do hotel. O que ele encontrou foi o desfecho trágico e horripilante do mistério. Dentro de um dos 4 tanques de água, a flutuar estava o corpo de Aliza Lam. A descoberta foi chocante e levantou ainda mais perguntas do que respostas. Como é que ela chegou ao telhado? O acesso era restrito, protegido por portas trancadas e um alarme. Como é que ela conseguiu entrar no tanque que tinha quase 3 metros de altura? E o mais intrigante de tudo, como é que ela conseguiu fechar a pesada tampa do tanque por dentro, se é que a tampa estava fechada? A autópsia oficial veio adicionar outra camada de mistério ao caso. A causa da morte foi declarada como afogamento acidental, com o seu transtorno bipolar listado como um fator significativo.
Não foram encontrados sinais de trauma físico, agressão ou drogas ilegais no seu sistema, apenas os seus medicamentos prescritos. Mas os níveis indicavam que ela poderia não estar a tomá-los regularmente. Para as autoridades, o caso estava essencialmente encerrado. A narrativa oficial era que Alisa, no meio de um episódio psicótico, conseguiu de alguma forma chegar ao telhado. Entrou no tanque de água por conta própria e afogou-se acidentalmente. Para muitos, esta explicação era insatisfatória e deixava demasiadas pontas soltas. Vamos analisar as lacunas. Primeiro, o acesso ao telhado. Embora o hotel afirmasse que estava trancado, alguns relatórios sugerem que as portas nem sempre estavam seguras, e há uma escada de incêndio que poderia dar acesso externo. Portanto, é plausível que ela tenha conseguido chegar lá. A questão mais difícil é o tanque. Como é que uma jovem sozinha conseguiu subir, abrir a tampa pesada, entrar e depois supostamente fechar a tampa por dentro? A polícia argumentou que a tampa estava aberta quando o corpo foi encontrado. E o vídeo do elevador continua a ser a peça mais enigmática. Se foi um episódio psicótico, ela poderia estar a alucinar que alguém a perseguia. As suas gesticulações poderiam ser parte dessa alucinação. A questão da adulteração do vídeo também foi abordada. Alguns analistas sugerem que a desaceleração do vídeo pode ser apenas uma peculiaridade da câmara de segurança ou uma edição feita pela polícia para encurtar o tempo de inatividade, e não uma tentativa de esconder algo. No entanto, as teorias da conspiração persistem, desde envolvimento paranormal, ligando a morte de Alisa à história assombrada do hotel, até teorias que apontam para o encobrimento de um crime. Uma teoria bizarra notou uma estranha coincidência. Pouco depois da morte de Alisa, houve um surto de tuberculose em Skid Row, a área perto do hotel. O nome do kit de teste para a doença, Lamalisa. Para os teóricos da conspiração, isto não era uma coincidência, mas uma prova de algo maior. Claro que racionalmente é apenas isso, uma coincidência bizarra. O caso de Alisa Lam é um exemplo perfeito de como um mistério pode ser amplificado na era digital. Tornou-se um fenômeno cultural, inspirando documentários, séries e infindáveis discussões online. É uma história trágica sobre saúde mental, a vulnerabilidade de uma jovem viajante e os perigos de um lugar com uma história tão negra. Mas no final do dia, o que aconteceu realmente a Alisa Lam? A explicação mais lógica e aceite pela maioria é a oficial. Uma trágica combinação do seu estado de saúde mental e uma série de circunstâncias infelizes. Num estado de paranoia e psicose, ela pode ter procurado um lugar para se esconder, e o telhado, e subsequentemente, o tanque de água Parisuli, um refúgio seguro. O afogamento foi um acidente terrível. É uma explicação que não tem o glamour de uma conspiração, mas é a mais humana e, talvez por isso, a mais triste de todas. A história de Alisa Lam serve como um poderoso lembrete sobre a importância da saúde mental e da necessidade de compaixão. Por trás do mistério viral e das teorias da conspiração, havia uma pessoa real, uma jovem com sonhos e lutas. Se você ou alguém que conhece está a passar por dificuldades, por favor, procure ajuda. Existem recursos disponíveis e pessoas que se importam. Falar sobre o assunto é o primeiro passo. O caso permanece aberto na mente do público. Um quebra-cabeças moderno que talvez nunca seja completamente resolvido. A filmagem do elevador será para sempre um registro assustador dos últimos momentos conhecidos de Alisa Lam. Um vislumbre de 4 minutos do terror e da confusão que ela deve ter sentido. É uma história que nos força a confrontar o desconhecido e a fragilidade da mente humana. Obrigado por assistirem. Este é um caso complexo e com muitas camadas. E queríamos abordá-lo com o respeito que merece. O que vocês acham que aconteceu? Deixem as vossas teorias respeitosas nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais investigações sobre mistérios intrigantes. Vemo-nos no próximo vídeo.